Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz seja multiplicada na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, né? Todos vocês que estão aqui, você que está em casa nos acompanhando pela transmissão ao culto online. Deus abençoe, que a tua palavra do Senhor alcance vocês também nessa noite, onde vocês estiverem. Amém. Glória a Deus. Solta o endereço para nós aí, por favor. Vou dar um tempinho para você achar. Gênesis capítulo 3. Vou beber uma água aqui, é bom que dá um tempo para você achar, que Gênesis é mais complicado, né? Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Se prepare para encontrar com ele, viu? Aleluia. Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia. Deixa ela abertinha aí, que daqui a pouco nós vamos ler o texto. Enquanto isso, a gente vai compartilhar aqui algumas verdades da palavra de Deus. Amém? Todo mundo achou? Você que está em casa também, né? Pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, né? Participe do culto, faça o seu culto, né? Em casa também, com a sua família, com os seus filhos. Amém? Gênesis capítulo 3. Deixa abertinha aí, presta atenção um pouquinho em mim aqui, antes da gente ler um pouquinho. Até o capítulo 2 estava tudo bem, amém? Nenhum problema, não é isso? Até o capítulo 2 tudo bem no Éden. Quanto tempo durou tudo isso? Nós não sabemos, sim ou não? Então antes do no capítulo 3 da sua Bíblia, você escreve, até aqui tudo bem, nenhum problema. Nós vemos o relato da criação do mundo, do homem, da mulher, não é? Nós vemos Deus criando todas as coisas a cada dia. Nós vemos Deus criando o homem, criando a mulher, dando responsabilidade para o homem, para cuidar-se do jardim, não é isso? Desse nome aos animais, ou seja, Deus deu trabalho para o homem, sim ou não? Deus não gosta de homem à toa, desde o início foi assim, amém? Posso ouvir um amém dos homens? Amém? Aleluia. Deus não gosta de homem à toa. Homem tem que trabalhar. Nós vemos Deus dizendo a ele assim, olha, dominem as coisas, eu criei, agora é com vocês. Agora é vocês que vão cuidar, vocês que vão zelar, vocês que vão administrar tudo isso. O que é que Deus fez? Deus deu ao homem capacidade de dominar as coisas. Amém? Tudo isso a gente vê no relato da criação, né? Antes do capítulo 3. É por isso que a gente diz assim, o contrário também, às vezes a gente tem que parar para analisar algumas coisas. Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre todas as coisas, amém? Deus deu a ele essa capacidade. Quando eu digo homem, né, o homem é a mulher, amém? E é por isso que o contrário também é verdade. Nós dizemos que tudo aquilo que domina o homem, mata ele. Se o homem é dominado pelos vícios, vai levar ele à morte. Se o homem é dominado por uma vida desregrada, né, pela displicência com a comida, se a comida domina o homem, se o pecado domina o homem, se o sedentarismo domina o homem, leva o homem à morte. Temos que prestar atenção nessas coisas. Aqui existe um princípio, né, muito falado, mas às vezes ele é pouco compreendido, ele é pouco entendido. Porque a Bíblia diz assim que Deus vela pela sua palavra, sim ou não? Amém? E essa é uma verdade, né? Deus vela pela sua palavra. Se o homem cumpre a palavra, Deus tem responsabilidade com a palavra, para que a palavra se cumpra também na vida do homem e da mulher. Entende? Agora, se a gente vive uma vida descontrolada, sem cumprir a palavra, sem cumprir princípios, né? Aí eu pergunto para você, que responsabilidade Deus tem com isso? Nenhuma. Por isso que tem tanta gente que se destrói e não entende o porquê. Por quê? Porque não cumpre a palavra, não cumpre princípios e quer colocar a culpa em Deus. Entenda, querida, a pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. Responsável pela minha vida sou eu mesmo. Ok? Quem tem que mudar comportamento errado somos nós mesmos. Ah, Senhor, muda isso em mim. Não, quem tem que mudar é você. É eu e você que temos que tomar vergonha na cara e corrigir aquilo que está errado na nossa vida. Às vezes a gente está esperando Deus fazer algo quando Ele deu a responsabilidade para nós. Olha, eu já coloquei em você a responsabilidade de dominar sobre as coisas. Se tem algo te dominando, a responsabilidade é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Aleluia.
Deus não é responsável pelas nossas escolhas erradas. Ah, Deus fez isso comigo, Deus mandou isso para mim. Já leu lá Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13? Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele diz que a ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E ele diz mais, ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. É por isso que o título da mensagem dessa noite é: o pecado destrói. Porque, entenda, se a gente cede à tentação, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Deus não tem nada a ver com isso. E muito mais, Deus não tem responsabilidade com as consequências do pecado na minha vida e na sua vida. Porque foi escolha minha e escolha sua. E o pecado sempre leva à destruição. Tiago está dizendo: olha, a tentação nasce dos impulsos que existem, né, que muitas vezes são incontroláveis e que existem dentro de nós. E se nós cedermos a essa tentação, o pecado vai mostrar a sua cara. E deixa eu falar uma coisa para você: se o pecado domina a vida de um homem, Tiago diz, vai gerar morte, destruição. Quando o pecado toma conta da situação, o resultado é morte, seja física ou espiritual. E isso serve tanto para crente quanto para não crente. Ou seja, Deus deu liberdade para o homem. Você e eu somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós podemos fazer o que a gente quiser da nossa vida, amém? Mas quantos aqui sabem que Deus tem a vontade dele para cada um de nós? Aleluia. Então a melhor opção, né, é sempre escolher andar na vontade, segundo a vontade de Deus. Gente, o homem quando quer andar ausente de Deus, andar sem a companhia de Deus, ele vai sempre quebrar a cara. Sempre vai dar errado, né? Sempre, o homem quando escolhe o mundo, sempre as coisas tendem a ficar pior para ele. E continuando em Gênesis, ainda no capítulo 2, lá no verso 17, a Bíblia fala a respeito da árvore do conhecimento. Entenda uma coisa: se você não conhece, você só vai sofrer até conhecer. O pecado, se você não conhece determinado pecado, você não sofre por causa daquilo. Mas se você conheceu o pecado, você se lascou todinho. Então, desde o início há um princípio: não faça aquilo que Deus não quer que você faça, porque você vai se lascar. Consequência de escolhas erradas, consequência do pecado. Pastor, se eu quiser eu rejeito o mal. É claro, nós já vimos, Deus deu capacidade ao homem para que domine todas essas coisas, de se dominar inclusive. Amém? Agora vamos olhar o que acontece quando alguém rejeita Deus e escolhe o pecado. É o texto que nós vamos ler. Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eu fico imaginando, fico analisando que até o diabo procurou um diferencial. E esta disse a mulher, a serpente: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Olha a conversa fiada dele. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha a conversa dele. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha a proposta. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, né? O banana do Adão, e a ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim,
e temi, e porque estava nu, escondi-me. Presta atenção numa coisa, deixa sua Bíblia aberta aí um instante, olha para mim. Lúcifer tentou ser igual a Deus. Ele tentou ocupar o lugar de Deus. Ele falou, vou colocar o meu trono acima do Altíssimo. E ele tentou Eva pelo mesmo pecado. Só que existe uma diferença. Eva já era a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 27. Eles eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que Satanás fez? Ele convenceu Eva de que Deus era mesquinho. Não, Deus está enganando vocês. Deus é um mesquinho, né? Deus é egoísta. Na verdade, o que Deus quer é não compartilhar o conhecimento dele com vocês. Olha o papo dele. Eva tinha tudo, irmãos, tudo o que precisava. Tudo que Eva precisava, não faltava nada. Mas o que foi que Eva fez? Eva virou as costas para Deus e ela pôs a sua atenção naquilo que ela poderia ter, sendo que ela já tinha tudo. Satanás, o que Satanás fez? Satanás fez o pecado parecer bom, agradável e desejável. Então a Bíblia diz que ela olhou, ela tomou do fruto e comeu. E aqui serve de alerta para nós, querido, o pecado que destrói sempre começa pelo olhar. Cuidado onde você coloca os seus olhares, porque ali pode estar nascendo um pecado que pode destruir a sua vida. E a verdade, conforme o relato, é que o pecado trouxe consequências graves, o pecado trouxe morte. E por que Satanás fez isso? Porque Satanás nos tenta, você já parou para pensar? A verdade, querida, é que tentação, ela é um convite para nós vivermos de acordo com a vontade dele e não de acordo com a vontade de Deus. Porque Satanás sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é o melhor para nós. Mas ele diz, não, eu vou tentar porque eu quero que eles vivam de acordo com a minha vontade, desagradando a Deus. Satanás não quer que eu e você desfrutemos o melhor, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso ele nos tenta. O diabo não quer eu e você usufruindo de tudo aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Você tem um futuro brilhante planejado pelo Senhor, pelo seu Pai, mas ele não quer isso. E por isso que desde o princípio veio assim, ataques, tentações, sugestões. Você já imaginou, por exemplo, para que você foi criado? E a primeira coisa que nós descobrimos é que nós fomos criados, por exemplo, para adorar a Deus. E o que o pecado faz? O pecado faz com que nós nos tornemos rebeldes contra Deus, amantes do mundo, inimigos de Deus. É isso que o pecado faz. A Bíblia diz que nós somos criados para pisar, subjugar demônios, pisar serpentes e escorpiões. E o que o pecado faz? Ele faz com que nós sejamos escravos de Satanás. A Bíblia diz que nós fomos criados, como Deus mesmo disse, olha, os recursos estão aí, administrem os recursos. O ouro, a prata, a natureza, os recursos que eu estou dando para vocês, o que o pecado faz? O pecado destrói esses recursos por causa da ganância, do amor ao dinheiro, né? Pelo amor desenfreado às coisas. Nós estamos vivendo esse mundo aí, o mundo sendo destruído, falta de consciência. O pecado destruindo tudo. Nós somos criados para amar ao próximo, e o que o pecado faz? O pecado faz com que a gente queira mandar no próximo. A Bíblia diz, Deus diz, olha, ame, perdoe, o que a gente quer? Julgar. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Consequências do pecado. Entenda, querido, no mundo decaído, o homem, ele sempre vai procurar um lugar de destaque. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós vamos entender que quem quer ter destaque nesse mundo, ele tem uma mentalidade humana. Você já viu gente assim, eu sou isso, eu faço aquilo, eu consigo resolver tal coisa, eu sou isso, eu sou não sei o quê, eu faço, fulano faz. E pior que existe crentes assim, deixa eu falar algo para vocês, é crente com mentalidade humana.
Porque no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, lá em Mateus capítulo 20, Jesus explica que, né, quem quiser ser grande tem que servir. O destaque vem pelo servir. E servir nem sempre é algo que nós gostamos de fazer. Principalmente as outras pessoas que às vezes a gente não tem tanta antipatia assim, simpatia assim. Mas Jesus disse, no reino de Deus é diferente. O destaque vem pelo servir. Mas no mundo decaído, quem quer aparecer tem uma mentalidade humana. Então, querido, se você quiser ser grande aos olhos de Deus, deixa eu falar para você, sirva. Sirva a Deus. Com tudo que você tem, sirva a igreja, sirva ao seu próximo. Sirva, sirva, sirva. E você vai ser grande aos olhos de Deus. Ah, pastor, eu vou parar de fazer porque eu faço, ninguém enxerga. Deixa eu falar para você, não espere recompensa do homem não, nós somos falhos. Às vezes nós mesmos que estamos à frente liderando, às vezes nós somos falhos, não reconhecemos o quanto deveríamos reconhecer. Mas deixa eu falar algo para você, tem alguém que vê tudo e conhece tudo, né? E que vai te recompensar, é Deus. Nenhum trabalho feito para Deus é em vão. Quem contrata e não paga, quem contrata, né, e não anda direito e não paga, é pilantra, é mau caráter, é sem vergonha. Você acha que Deus é assim? Deixa eu falar para você, não é não. Tudo aquilo que você fizer para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus, tudo aquilo que você fizer para o próximo, ei, tem pagamento garantido para você. Aleluia. O que te coloca no porvir é a sua obra ou é a obra de Jesus na cruz? A obra de Jesus na cruz, aleluia. Mas o que te dá galardão? Os seus dons e talentos, quando você coloca a serviço de Deus, do reino de Deus e do próximo. Aleluia. Todo trabalho para Deus, né, feito para Deus, nunca será em vão. O problema é que tem muita gente, né, fazendo para si mesmo, e eu diria que essa é a grande maioria, né, muita gente fazendo para si mesmo e fazendo pouco para Deus e fazendo pouco para o próximo. Eles estão como aquele, lembra do fazendeiro da Bíblia? E contou-lhe, Jesus certa vez, contou-lhe certa parábola dizendo, a terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que é que eu vou fazer? Estou com um problema. Eu não tenho onde armazenar tanta fartura, essa colheita tão grande. Então ele parou e pensou, e ele disse para si mesmo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses celeiros, eu vou construir celeiros maiores, e eu vou colocar ali dentro toda a minha safra e todos os meus bens. E quando eu fizer isso, eu vou falar para mim mesmo, ei alma, você está cheia, você está farta de bens. E agora você pode comer, descansar, beber, se alegrar. Só que a história continua, né? E contudo, né? Acontece que Deus lhe disse, insensato. Eu fui procurar a definição de insensato no dicionário, era louco, fora de juízo, sem um juízo perfeito. E Deus disse para aquele homem, insensato, essa noite mesmo, né, vão exigir a tua presença, a tua alma será exigida, e tudo isso que você preparou vai ficar para quem, insensato? E Jesus conclui a palavra dizendo assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabe, querido, aquele fazendeiro rico, ele parecia um bom sujeito. Parecia. Trabalhador, esperto, um bom negociante. A Bíblia não diz em hora alguma que ele obteve a sua fortuna de forma ilícita, não. Tudo leva a crer, pelo que Jesus contou, que ele trabalhou duro, foi com muito suor, muito sacrifício, com muita honestidade, que ele conseguiu tudo aquilo. Ele era gente boa. Ele pegou o talento que Deus deu a ele, né? O talento de negociar, o talento de trabalhar, Deus deu aquilo a ele, e ele fez mais talentos, ele fez uma fortuna, e ele foi bem sucedido. É verdade. Então por que Jesus o condenou? Onde aquele homem errou? Por que é que ele foi chamado de insensato? A verdade é que naquela mesma noite ele seria chamado à presença de Deus, e deixa eu falar algo para você, Deus não estava nada satisfeito, nada impressionado com ele. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Aqui dá uma ótima mensagem. Fica a pergunta, né? Se eu e você hoje fôssemos chamados à presença de Deus,
nós seremos chamados de prudentes ou de insensatos? Como anda a nossa fama lá no céu? Sabe, querido, na terra ele até poderia ser alguma coisa, um respeitado fazendeiro rico, invejado pelos outros, mas no céu o seu conceito era bem diferente. Querido, Jesus não condenou aquele homem por causa das riquezas, mas sim pelo fato dele excluir Deus dos seus planos. Porque os seus planos não incluíam Deus. Jesus não criticou a riqueza, mas a arrogância daquele homem. Jesus não criticou ele porque ele tinha objetivos, pessoais, mas porque ele excluiu Deus dos seus objetivos. Ele só pensava em si mesmo. Vou fazer para mim. Vou falar para mim mesmo. Querido, não vale a pena ser rico nesse mundo e pobre para com Deus. A verdade é essa. Não vale a pena ter muito aqui e pouco ou quase nada lá. Pastor, e como a gente corrige tudo isso? Fazendo boas escolhas de vida. Abrindo mão do pecado. Dando preferência sempre para Deus. Porque Satanás vai continuar, sempre colocando opções na nossa frente para trocarmos Deus por outras coisas. Por dinheiro, por casas, por trabalho, por lazer, por posse, por título, por isso, por aquilo. E eu pergunto, será que realmente vale a pena trocar Deus por qualquer coisa que seja? Quanta concorrência barata Deus tem enfrentado na nossa vida. Em tempos de Black Friday a gente sempre fala, olha a oferta boa, E às vezes a gente está trocando Deus por uma oferta tão barata. É interessante a gente pensar porque a gente admira muito pessoas que conquistaram algum tipo de sucesso, principalmente o financeiro. Isso é uma verdade. A gente admira mesmo. A gente quer aprender com ela, sim ou não? Quando chega um vídeo lá no YouTube, no Facebook, no Instagram de alguém rico falando lá 2, 3 minutos, você fica lá ligadão, vou ver o que esse cara fez para eu fazer também. A gente admira essas pessoas. A gente quer aprender com elas. Se esse fazendeiro rico escrevesse um livro, celeiros maiores para aposentadoria, ou então se ele escrevesse um livro, como fazer riquezas em 10 passos simples, como plantar e colher dinheiro, deixa eu falar para você, venderiam milhões de cópias, seria best-seller. Seria. Se aquele fazendeiro rico viesse aqui na igreja dar uma palestra sobre finanças e prosperidade, deixa eu falar para você, nós temos 140 lugares, ficaria faltando lugar para muita gente. Se ele viesse aqui dar uma palestra. A igreja ficaria lotada. Aí eu pergunto para você, mas de que adianta tanto sucesso e perder a alma? Nós precisamos realmente dar valor àquilo que é importante. E aquilo que é importante se chama Deus. Nós precisamos dar valor ao que realmente conta no final das coisas. No fim das contas, se nós quisermos ser elogiados por Jesus, nós precisamos rever as nossas prioridades. Urgentemente. A verdade é que nós estamos sempre muito preocupados com essa vida e nós nos esquecemos da próxima, quase não lembramos dela, quase não pensamos nela. E é a que conta de verdade, porque é onde nós vamos passar a eternidade. É aquela que conta, é a próxima. Tem gente que vive aqui e parece que nunca vai morrer, nunca vai ter que acertar as contas. Quer viver aqui eternamente. Quando o ditador chinês Mao Tse-tung morreu em 1976, o seu médico Dr. Li recebeu uma incumbência impossível de ser cumprida. O mais alto escalão do Partido Comunista Chinês exigiu que o corpo do presidente fosse preservado para sempre. E o Dr. Li
ele foi contra, né? Ele desaprovou, porque ele conhecia, né? Ele era o médico da realeza e ele já tinha visto, né? O Lenin, o Stalin, o corpo deles, né? Se degradando, porque deixa eu falar algo para você, depois da morte física, né? O corpo vai se decompor. Mas acontece que ele havia recebido uma ordem e ele tinha que cumprir. Então ele juntou uma equipe médica, né? E deixa eu falar algo para você, 22 litros de formol foram bombeados para dentro daquele corpo. E o resultado, conforme você pode imaginar, foi horripilante. A cara de Mao Tse Tung ficou inchada, o pescoço ficou da mesma grossura da cara. As orelhas incharam. O corpo ficou deformado. A face dele ficou como uma bola. Havia tanto formol dentro daquele corpo que o formol vazava pelos poros. E por mais de 5 horas, né, aquela equipe médica, né, usando toalhas e usando algodão, conseguiu de certa forma empurrar o formol para dentro e a face dele voltou ao normal, ficou um pouco normal. Então aquela equipe de balsamento fez o que era possível para tentar conservar aquele corpo. O rosto voltou ao normal, mas a história conta que o peito, né, ficou tão inchado que o paletó teve que ser rasgado atrás e o corpo envolvido na bandeira vermelha do Partido Comunista Chinês e colocado ali, né, no caixão para que pudesse ir ao funeral, para que pudesse ser velado. Isso satisfez para o funeral, mas as autoridades, na verdade, elas queriam o corpo preservado para que ele pudesse ser exposto lá na Praça da Paz Celestial. E durante um ano, né, trabalhando em um hospital subterrâneo, durante um ano, né, Dr. Lee e a sua equipe tentou preservar aqueles restos mortais. Mas como não havia jeito, então uma ordem do alto escalão do Partido Comunista Chinês chegou dizendo assim: faça um boneco de cera conforme a imagem do ditador. Então ambos, corpo e réplica, foram levados para o mausoléu da Praça da Paz. E dezenas de milhares de pessoas passaram em fila diante daquela esquife de cristal, né, para se despedir, para homenagear o homem que governara a China por 27 anos. Pode parecer até estranho e até curioso, querido, às vezes a gente contar essas coisas, mas a verdade é que muitos de nós estamos à mesma procura de sobrevida no dia a dia. Não injetando formol para dentro de nós, né, como de dentro de um cadáver, mas tentando colocar algum tipo de vida para dentro de nós. Tentamos desesperadamente, por exemplo, correr às vezes atrás de dinheiro para nos sentirmos vivos, nos sentirmos importantes. E ao mesmo tempo nos esquecemos de Deus até o ponto de não sobrar tempo para Ele. E nos esquecemos que quando formos para o céu, nem uma moedinha vamos levar junto. O fazendeiro chegou rico, querido, para acertar as contas, mas foi condenado, lembra dele? Tentamos às vezes satisfazer os desejos carnais, do pecado, na esperança de colocar um pouco de vida em nós, e aí mergulhamos no pecado, né, que destrói as nossas vidas e esquecemos de Deus. Tentamos, né, desesperadamente a busca por poder na tentativa de uma sobrevida, quando na verdade nossa alma já está morta, nós na verdade queremos mandar nos outros, quando não conseguimos mandar em nós mesmos. Tentamos satisfazer a nossa falta de vida nas bebidas, nas drogas, nos vícios, tentando encontrar ali algum tipo de sobrevida. Algum tipo de satisfação. Querido, e o recado de Deus para nós hoje é muito claro: no pecado nós nunca encontraremos vida, porque o pecado destrói, sempre destrói a vida do homem. Dinheiro é bom, mas não pode ser o Senhor e nem a nossa razão de viver. O sexo é bom, mas ele tem que ser praticado dentro do casamento.
Quem busca poder, quem busca aparecer, quem busca destaque, está realmente preparado para isso? Bebidas, drogas, cigarro, destroem lar e família, levam a nossa saúde. Essa aqui é a verdade. Pessoas estão partindo antes do tempo porque desobedecem a palavra de Deus. E a verdade é que separados de Deus, a alma do homem sempre murcha e morre. Qualquer tentativa de achar vida fora de Deus é perca de tempo, é ilusão, é destruição. A consequência do pecado na vida de uma pessoa não é um dia ruim, não é um dia, de mau humor, mas é uma alma morta. Quantos estão mortos por dentro, não têm alegria de viver, não se sentem vivos, porque estão mergulhados no pecado. A função do pecado é destruir a alma, é destruir a vida. Aí aparecem essas teorias malucas por aí, querendo justificar as coisas. Lembra de Freud, pai da psicanálise? A teologia de Freud dizia que a culpa só existe, não é por causa das coisas que fazemos, mas é por causa da religião. Ah, não, é porque tem a religião. Por isso que nós nos sentimos culpados, não é por causa do pecado, não. Então, se vamos excluir a religião, que acaba a culpa. Está resolvido o problema. Mas Freud não considera o pecado real em si, existente em si mesmo. É consequência de uma religião que condena as pessoas. No entanto, aquilo que a gente vê, e isso é comprovado, que muitos eliminam a religião de sua vida, mas encontram, vejam as suas perturbações aumentarem, os seus conflitos psicológicos aumentarem. E isso não é questionável, é verdade. Querido, por que isso acontece? Porque ainda que a consciência não condene alguém, deixa eu falar para você, o pecado tem consequências e o pecado destrói a vida do homem. O problema não está na religião, o problema está na desobediência. Mais cedo ou mais tarde, querido, ainda que a consciência que a sua consciência não te condene, deixa eu falar, mais cedo ou mais tarde, as consequências do pecado aparecem. E essa filosofia é muito preocupante. Ainda que algum tipo de pecado traga uma satisfação momentânea, uma alegria momentânea, os resultados na vida do homem são duradouros e desastrosos. Deus perdoa os pecados, querido, mas nós temos que arcar com as consequências muitas vezes. Então o recado de Deus é: você quer ter vida de verdade dentro de você? Você deseja se sentir muito melhor do que fosse um boneco de cera? Você está se sentindo bonito por fora, mas morto por dentro, sem vida por dentro. Ei, deixa eu falar para você, a solução para a sua vida é Jesus. Busca a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Ao invés de você continuar disfarçando a sua alma, morta, que nós carregamos por dentro, nós precisamos daquele que ressuscita os mortos e traz a vida de volta. Nós precisamos mais e mais de Jesus nas nossas vidas. Precisamos de Jesus para ressuscitar muitas vezes o morto que existe dentro de nós. Consequência do pecado que destrói. O pecado faz com que na vida do homem aquilo que uma tesoura faz com uma flor. Você pega uma flor e pega a tesoura e corta ela no talo. E quando você olha para a flor, durante um certo tempo, ela ainda continua bonita. Continua com cor, Continua bonita, continua vistosa, todas as pétalas estão ali. A flor ainda é atraente, às vezes ela tem cheiro. Mas depois que passa um certo tempo, as folhas murcham, as pétalas caem. Vai ficando com aparência feia, murchando. E nós podemos fazer o que for e não adianta. Não importa o que você faça, a flor não voltará a viver. Pode colocar a flor na água, pode botar na terra, pode botar adubo, pode pegar a flor, pode pegar a cola, colar de novo no talinho. Não adianta, a flor está morta. É assim que o pecado age. Quando nós nos desligamos de Deus,
com a tesoura do pecado, né? Quando nós nos desligamos de Deus, né? A vida sai de nós. É exatamente isso que acontece. Longe da fonte da vida, querido, nós estaremos num caminho de morte. O pecado faz o papel da tesoura, nos separando de Deus. Então, querido, o recado de Deus para nós hoje: não deixe que nada arranque você das mãos de Deus. Não dê chance para o pecado destruir a sua vida. Se afaste dele. Rejeite qualquer tipo de pecado, ele destrói vida, destrói relacionamento com Deus, tira a paz, tira a alegria de viver. Adão e Eva ficaram com vergonha de Deus, tentaram se esconder. Muitos estão andando, né, querendo se esconder de Deus por causa da consequência do pecado. Ei, passe a fazer boas escolhas na sua vida, rejeite o pecado, porque o pecado vai acabar destruindo quem insiste no pecado. E para terminar, querido, vale lembrar sempre que o pecado, né, destrói, mas Cristo traz de volta a vida que eu e você precisamos, né, viver e acreditar. Amém? Aleluia. Querido, siga firme com Jesus, siga firme na palavra, siga firme nos princípios, né? Siga firme com Deus. Né? E você vai viver uma vida feliz, alegre, cheia de vida, né? Uma vida vitoriosa, né? A vida que Deus tem planejado para todos nós, para mim e para você. Amém? Aleluia. Não dê chance ao pecado, porque o pecado destrói a vida do homem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você tenha sido abençoado essa noite, como eu fui também com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Tem recado para nós? Não tem? Aleluia, glória a Deus. Irmão, vá em paz, Deus te abençoe, te dê um restante de noite guardado e protegido pelo Senhor. Amém? E amanhã às 7h15 estaremos aqui para o nosso culto de oração. E no final de semana também com as programações da igreja. Vocês que estão em casa, Deus os abençoe, né? Que a palavra do Senhor alcance o seu coração nessa noite também, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, Deus os abençoe.